Bom, nesse vídeo eu quero mostrar algumas coisas que nós estamos usando na CodeRocker. Então, a maioria dos projetos que a gente trabalha para os nossos clientes, eles são baseados na arquitetura SOA, arquitetura orientada a serviços. A maioria dos projetos, eles são, então, eles têm múltiplas interfaces, múltiplas interfaces, né? Então, essa interface pode ser iOS, pode ser Android, pode ser front-end web mesmo, no futuro TV, PS3, Xbox, etc. Então, qual que é a ideia? A gente trabalha com toda a regra de negócio na camada de serviços e aí todas as outras camadas, todas as outras interfaces, elas são partes separadas do projeto. Então, eu tenho o back-end, e aí eu tenho o front-end que pode ser web, nesse caso usando Angular e outras coisas JavaScript, HTML, etc. E na parte mobile, daí, ou iOS, ou Android, ou híbrido, ou nesse sentido. Para facilitar essa parte da criação do back-end, nós estamos usando o Silex, que é um micro framework baseado no Symfony, e junto com ele a gente usa o Doctrine, que é para fazer a camada de dados, a camada de modelo usando uma camada de ORM, certo? Então isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. Eu vou mostrar aqui duas coisas que a gente criou. A primeira é o Silex Scale, que é um esqueleto de aplicação, certo? Então é um projeto que a gente, para cada trabalho novo que nós vamos fazer, nós simplesmente duplicamos esse cara, damos um clone nele e aí começamos a trabalhar em cima dele. Então eu dou um clone, depois ou faço download dele aqui e tal, e começo a trabalhar em cima dessa estrutura. Ele está no GitHub da CodeRocker, é open source, então você pode baixar. Aqui tem como usar ele, então aqui eu crio um virtual host, então dou um nome para ele e tal e faço algumas configurações. Vou mostrar aqui um projeto real trabalhando com esse cara. Então esse é um projeto que foi usado nesse Silex Scale, a gente duplicou ele. Ele já vem com o PHP Unit configurado, então ele vem com o bootstrap do PHP Unit, aqui no caso eu estou usando o banco de dados Doctrine para os testes, para o PHP Unit eu estou usando a SQLite em memória, e eu tenho o bootstrap.php aqui que tem as configurações do Doctrine e etc. Então aqui tem eu simplesmente adiciono aqui qual é o namespace do projeto atual, certo? Então lá no Scale, aqui no Scale, então, se eu pegar aqui no Bootstrap, ele traz aqui o nosso exemplo, ele traz o Scale mesmo, e aqui eu já estou criando um projeto real, então eu fiz o clone, alterei aqui, e aqui dentro da SRC, então eu crio a estrutura que eu vou trabalhar a partir disso. Então, se eu pegar aqui o exemplo, o esqueleto, eu tenho aqui dentro do Scale, então eu já tenho uma pasta controller, com um controller, uma classe Py para controller, tem uma classe Py aqui para as entidades, que são as entidades do Doctrine. Então, tem uma classe aqui que todas elas herdam. Tem uma classe User aqui para exemplo, então só um exemplo aqui da classe. Também tenho uma classe para os serviços, então aqui tem uma classe de serviço que implementa uma interface, também tem uma interfacezinha aqui, e tem um exemplo aqui que é uma classe user que faz para mostrar como é que ela funciona, e tem uma classe de testes aqui, um namespace testes que tem a classe Py de todos os que ela estende o PHP Unit e configura algumas coisas como mock, etc, para usar nos testes mesmo, certo? Então aqui ela tem aí uma pasta, deixa eu voltar aqui no projeto real, tem uma pasta aqui então views que tem alguns exemplos aqui que eu já estou usando. Na verdade esse aqui ainda não, esse aqui é o próprio exemplo aqui que a gente não trabalhou ainda nessa parte. Então aqui tem alguns exemplos de cabeçalho, rodapé e tal. Tem um exemplo aqui do user aqui, de um CRUD de user, certo? Então tem a parte de testes, tem um teste já, alguns testes. Nesse caso aqui é um projeto real, então já tenho vários testes já escritos aqui, testes mais ou menos complexos. Eu faço testes aqui no caso para os serviços, certo?
Nesse caso aqui, como eu estou fazendo com back-end, eu não tenho muito controlador. Então, eu nem tenho controlador. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Eu não faço controller pro meu back-end. Então, o que eu faço? Começou um projeto, faço toda a modelagem, eu faço o clone daquele projeto do GitHub, venho aqui na pasta Models, escrevo todos os meus models que fazem referência à minha modelagem, escrevo os meus serviços que vão manipular essas entidades, certo? E está pronto, certo? Então eu escrevo, eu me preocupo agora simplesmente em fazer as entidades, a parte de modelos e a parte de serviços. O restante do projeto, a parte de como é que eu transformo isso numa API, uma API para ser usada pelo mobile ou pelo Angular, etc. Para fazer isso, a gente criou um outro projetinho aqui no GitHub, que é o SOA. Tá aqui. O Silex ele tem um conceito chamado Controller Provider. O que é o Controller Provider? Ele cria, é um pacote, um componente que você cria e acopla ao teu projeto, Silex, e esse componente ele cria rotas para ti, ele faz todo o serviço de controlador, nesse caso aqui o Service Controller. Né? Então, como é que eu faço isso? Então, digamos que eu estou aqui no meu projeto aqui, que eu fiz um clone lá do Silex Scale. Se a gente olhar aqui, eu fiz o clone, venho aqui, dou já vem o Composer aqui, eu dou um Composer Update, ou Composer Install, no caso, quando for a primeira vez. E aqui dentro do Composer.json, ele tem todas as configurações do esqueleto. Então, é o Silex, eu quero os componentes básicos do Symfony, eu quero usar o Doctrine, então a gente trabalha baseado em Doctrine, então todos esses projetos que eu estou mostrando aqui, eles usam o Doctrine, eles precisam. Twig, se eu quiser fazer alguma parte de front-end, de interface, né, que tem a parte de templates. SwiftMailer para mandar e-mail. O Doctrine Service Provider, que é para fazer o Silex entender o Doctrine, ORM, né? Mockery para trabalhar com mocks lá nos serviços, nos testes de serviço e outras coisas. Nós usamos o ZendCrypt para fazer a parte de criptografia. Então, é um componente do Zend Framework, mas é um componente que pode ser acoplado em outros projetos. A gente usa aqui para fazer a parte de criptografia das senhas, porque ele usa métodos de criptografia mais modernos. Eu uso o PHPUnit, porque eu quero testar. Eu uso esse Pager Fanta aqui, que é para fazer paginação. Eu uso o JMS Serializer, que é o melhor componente que eu encontrei, que nós encontramos para fazer serialização de objetos Doctrine em JSON ou XML. E a gente usa esse Doctrine SOA, CodeRocker SOA. O que é esse CodeRocker SOA? É esse projeto aqui, certo? Ele faz, dentro do código dele aqui, deixa eu abrir aqui, ele tem o REST Controller Provider e o RPC Controller Provider. Então esse cara, ele implementa uma classe do Silex chamado Controller Provider Interface. Ele é responsável por criar toda a parte de controllers, de rotas. Você consegue pegar esse cara e acoplar ele no teu projeto e ele cria as rotas para ti. Então ele tem, por exemplo, uma rota, os métodos find all, create. Então estou aqui no REST Controller. O papel dele é fazer a manipulação das entidades. Então, se for, aqui tem os métodos que usa Doctrine, certo? Update, delete, serialize. E aqui tem um método connect, que é o da interface ali do Silex, que ele obriga você a desenvolver. Então aqui eu crio as regras. Então eu tenho barra, uma documentação que eu ainda não fiz, barra o nome da entidade, ele vai chamar o serializer do find all, ele vai procurar todas as entidades. Eu já vou mostrar como é que usa isso. Se vier barra entidade barra ID, eu quero mostrar, então pelo método get, eu quero mostrar o objeto, aquela instância daquela entidade. Então eu dou um find nela e depois serializo. É que nesse caso eu estou serializando só como JSON, mas eu poderia serializar como XML também. Se eu estou fazendo um post na entidade, eu quero fazer um create dela. Fazendo um put, eu quero fazer um update.
Se eu estou fazendo um delete, eu quero fazer um delete. Tem o after, então depois que ele fizer esses itens aqui, ele vai botar um cabeçalho, que é o content type. Tem o match, que é usado para aquele problema de cross-domain, você pode o teu navegador conseguir fazer requisições para outro domínio. Tem o before, então o before é executado antes de cada uma desses métodos. Ele vai fazer a parte da autenticação. Tá? Então ele vai verificar se você tem um token, se esse token se você tem permissão, etc. Eu já vou mostrar isso funcionando. E eu tenho aqui também o RPC Controller. Então o REST Controller é responsável por executar os acessos às entidades do Doctrine e o RPC Controller é responsável por executar, dar acesso à execução dos serviços, a tua namespace de service do teu projeto. Então aqui ele tem toda a parte tem o connect aqui, então ele executa o service, você passa na URL o nome do serviço e o nome do método, ele instancia aquele serviço, executa o método e verifica se deu certo ou não. Responde com um erro, com resultado. Faz também a parte da autenticação, etc. Como é que a gente está usando isso? Então aqui no meu projeto back-end aqui, que eu clonei lá o Silex Scale, eu coloco esse cara aqui, certo? Que é o CodeRocker SOA. E aqui no meu app, que é a minha configuração do projeto aqui, então eu carrego o Bootstrap, que é a configuração do Doctrine, faço use aqui das coisas do Silex, do Symfony, e aqui eu faço, aqui que está a parte especial. Então aqui eu vou usar aquele componente lá, que é o REST Controller Provider e o RPC Controller Provider. E eu também vou instanciar duas classes aqui, que é uma classe que eu criei aqui dentro, que é Authentication e Authorization. Chamei elas de Authentication e Authorization. Faço todas as configurações aqui do Silex. Quem não conhece Silex, quem me ajudou a desenvolver esse projeto foi esse código, essa estrutura, foi um colega meu da CodeRocker, o Matheus Guerra. Ele está preparando uma palestra sobre o Silex. Então, em breve vai fazer essa palestra apresentando mais sobre Silex e tal, mais como organizar projetos maiores. Por exemplo, coisas legais que ele criou aqui para facilitar a criação de rotas, que está aqui dentro. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Ele vai falar mais sobre isso em outras palestras em breve. Configuração do Doctrine, e aqui está toda a magia. Então, digamos que eu vim aqui, clonei o projeto, criei as minhas entidades do Doctrine, aqui na minha namespace model, e agora eu quero fazer com que essas entidades elas estejam disponíveis para serem usadas via RPC, aliás, via REST. O que eu faço? Eu venho aqui, instancio a instância do REST Controller Provider, digo qual é a variável, qual é o método de cache que eu vou usar. Eu estou usando aqui do Doctrine, que eu instanciei aqui lá no Bootstrap. Estou dizendo qual é a namespace das entidades, então é FZI model, FZI é o nome do meu projeto. Então, por exemplo, aqui o cost, ele vai usar esse cara aqui. Fechei aqui. Qual é o método de autenticação? Se eu quiser que tenha um método de autenticação, então qual é o serviço responsável pela autenticação? Eu passo aqui qual é a instância que é responsável por autenticar. Qual é a instância responsável qual é o serviço responsável por autorizar o acesso. E eu digo qual é o URL, então vai ser /API no caso aqui eu estou falando do REST, né? Então vai ser /API o nome da entidade. Então quando eu vier aqui, esse é o exemplo, estou fazendo minha máquina local, então API, que é o nome que eu dei aqui, /user, se eu pegar /user, eu estou trazendo todos os usuários, no caso aqui eu só tenho um. Se eu pegar /user /1, estou trazendo só um usuário. Se eu botar user /2, eu estou trazendo data not found, certo? Então, e tem aqui a parte da autenticação. Então eu mandei aqui, tirei um authorization aqui, botei qualquer coisa só para fazer um exemplo.
E aqui no meu Authentication Service, eu disse qual é o método, qual é a classe que vai autenticar. Então aqui no meu Authentication Service, eu só dei um return true, por exemplo, por enquanto, dá um return false. Ó, automaticamente ele dá que eu não tenho autorização para acessar esse cara aqui. Ou se eu não quiser mais autenticação, autenticação, eu tiro esses caras. Beleza, ele vai funcionar de qualquer forma. Mesma coisa para o RPC. Então, se eu quero fazer com que os meus serviços sejam executados via API, eu simplesmente instancio o RPC Controller, configuro a variável de cache aqui, se eu quiser, também não é obrigatório. Qual é o namespace que é obrigatório, que esse no caso é obrigatório? Ah, é o fzi/service. Então, se eu pegar esse cara aqui, tem um exemplo aqui. Então, se eu pegar, e aqui eu digo qual é a rota, né? Então, é /rpc/, então, rpc/user. Deixa eu pegar aqui, acho que meu exemplo aqui está furado. Legal. Deu erro porque eu tenho que passar aqui como post. Então, todos os meus... como eu vou... Serviços, geralmente eu vou passar parâmetros, então eu optei por configurar isso por post somente, lá no RPC Controller. Então, é que eu estou fazendo faltou passar os parâmetros. Então, aqui eu tenho que passar parameters, id igual a 1. E aí ele vai executar aqui. Deu uma exception porque eu não estou passando o parâmetro aqui. Certo? Então, fazendo isso, ele executa o serviço. Qualquer um dos serviços que eu estou colocando aqui, ele vai ser liberado para fazer acesso. Certo? Aqui é importante que, nesse meu exemplo aqui, eu ainda não implementei isso, eu estou fazendo agora, a parte da autenticação e autorização. Então, qual que é a ideia? Imagina na interface ou na web, na interface web ou na interface mobile, sei lá, ele usa o RPC para fazer a autenticação. Então, ele passa para um método, para uma classe de autenticação, serviço de autenticação, passa o usuário e senha, esse meu método de autenticação vai retornar um token. Todas as minhas chamadas a partir dali vão passar no authorization, vão passar esse token. Então, aqui no meu app, eu vou dizer, eu quero que faça a autenticação. O meu autenticação, ele vai esperar que tenha um método authenticate e um token. E aqui você escreve a regra de negócio da tua autenticação. A minha autenticação, a documentação aqui está errada. Eu conecta pega a entidade, conecta na base de dados, faz um teste, etc. A autorização. A autorização você tem que passar, o RPC provider vai passar o token e vai passar o recurso. Então, aqui que é o recurso para ti. No meu caso, o recurso é a entidade, o recurso é o serviço. Então, aí você faz o teste. Se o token cria um método de autenticação teu para ter uma forma de autenticar. Se você usar, ou pode importar o Zend ACL, por exemplo, e usar os ACLs do Zend para fazer a verificação e aí retornar true ou false aqui para esse cara. Certo? Mesma coisa que authorized, se eu retornar um false, que ele vai parar de funcionar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o API. Não está autorizado. Então, você pode criar a tua regra de negócio aqui para autenticação e autorização. Aqui um exemplo, outra coisa legal, é que eu tá trazendo o password aqui, por exemplo. Como eu estou usando aqui um cara chamado JMS Serialization, o JMS Serialization ele tem uma opção que você diz aqui na entidade, deixa eu pegar aqui a user, na JMS Serializer, ele tem o type que você diz que quer forçar, por exemplo, que ele seja convertido em JavaScript, em string, por exemplo, ou inteiro. E você pode botar as annotations aqui para ele não trazer o password, ou fazer com que antes dele trazer o password, ele execute um método e esse método ele converta esse password em uma criptografia, alguma coisa assim. Ou esconda, retorne vazio, etc. Então esse JMS Serialization ele é bem legal para fazer esse tipo de coisa, para você forçar o formato que você quer que ele traga, ou para ele esconder campos na hora de serializar, ou você pode usar o JMS Serializer para
executar um método antes de serializar, antes de transformar em JSON ou antes de transformar em XML, por exemplo, certo? Então, essa é uma forma de trabalhar que a gente vem usando já alguns projetos. É uma evolução de várias coisas que nós viemos fazendo nos últimos anos. E está bem legal, assim, a gente já está usando essa estrutura, está indo para o segundo projeto agora, nós criamos faz pouco esse esquema do controller provider. Nós estamos, semana que vem começa o segundo projeto e daqui a final do mês começa o terceiro projeto com essa mesma estrutura. Então a gente já tem 2 projetos rodando, esse exemplo e tal. Então está bem legal, está funcionando beleza. A gente tem uma praticidade muito boa porque eu não preciso ficar me preocupando mais com essa parte de APIs. Eu simplesmente escrevo, me preocupo em escrever a regra de negócio, a API já está funcionando, certo? E lógico, eu só tenho que escrever a autorização e autenticação aqui dependendo do projeto que você está. Por exemplo, nesse cara aqui a autenticação, beleza, é para o usuário e senha. Mas a autorização é de acordo com o plano que o usuário adquirir desse projeto, desse produto, ele vai ter acesso a mais ou menos itens, vai ter acesso a executar alguns serviços e a outros não. Então tem algumas rotas, etc. Então tem uma regra de negócio específica para autorização desse projeto aqui. Eu simplesmente vou precisar escrever ela e utilizar ela ali dentro, certo? Então, para quem quiser dar uma olhada com calma, está aqui no github.com/coderocker. Tem o Silex Scale, que a ideia é duplicar esse cara, fazer um fork nesse cara e aí já começar a dar um composer update e começar a trabalhar nele. E o SOA, se vocês quiserem dar uma olhada no SOA, no componente ali que faz a conexão, que faz a geração da API, das APIs genéricas aqui que a gente tem. Então fica à vontade, nós fizemos alguns exemplos aqui. Esse API módulo aqui é para o Zend, faz a mesma coisa, só que é para o Zend Server 2, aliás, Zend Framework 2. Esse SOA Server aqui e o SOA Client, que está mais para baixo, eles são nossa primeira tentativa de fazer isso há uns 2 anos atrás. Então também é com Silex, só que é uma estrutura um pouco diferente. Então hoje a gente está usando esse cara aqui, que esse conceito de service de controller provider ficou muito mais legal, muito mais prático, mais dinâmico. Então esse é o cara que a gente está usando hoje. Então se você quiser fazer fork, fazer pull request, comentar, ajudar a gente. Falta testes unitários em diversas coisas, falta comentários em algumas outras. É por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui. Então aqui tem, no Silex Scale, tem a documentação aqui de como configurar o virtual host do Apache para usar. Esse cara aqui é bem importante colocar para poder fazer para o Apache, por exemplo, conseguir entender esse authorization aqui. E aqui no SOA tem o exemplo de como criar aqui um bootstrap para o Doctrine funcionar legalzinho. E depois o teu app aqui para que importa o bootstrap, e aqui no final ele faz o REST controller e tal, certo? Tu tem que só configurar aqui no bootstrap o teu a tua namespace das entidades para o Doctrine, e aqui no SOA no app você tem que passar aqui qual é a entidade, qual é o namespace das entidades, qual é o namespace dos serviços. E aí, se você precisar de autenticação e autorização, você tem que criar a tua regra de negócio e passar aqui essa regra para esses serviços aqui. Você também pode configurar API ou alguma coisa assim. Uma boa prática é você criar /API /v1, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, um exemplo que dá para fazer legal aqui, que é uma boa prática, você pode criar dessa forma. /v1. Então, e aqui você API /v1, certo? E aí você tem toda a regra para essa versão. Daqui a pouco você precisa criar uma versão 2, você pode criar uma outra instância aqui. E aí tu tem aqui uma API v2 aqui. E aí você pode mudar a URL aqui, né? Certo? E aí você pode ter versões diferentes da API, o que é uma boa prática para você ter essa possibilidade de trocar as tuas versões, né? Tu pode ter um namespace diferente, então
para entidade, para versão 1 da tua API, você tem um namespace, e aqui você pode ter outro namespace, sei lá, model v2, e aqui dentro você cria suas entidades específicas para a versão 2 da tua API. Mesma coisa para RPC aqui, certo? Então você pode ter essa flexibilidade de criar mais de uma versão, e aí mudando essas URLs você fica mais flexível, né? Então é uma boa prática de desenvolvimento de APIs. Quem quiser melhorar o código aqui no SOA, aqui no REST, vou pegar o RPC Control Provider, pode ver aqui que no after eu estou sempre passando aqui como after, deixa eu procurar aqui, after. Bom, tem um lugar aqui que agora eu não estou achando. Deixa eu pegar aqui o REST, que eu sei que tem. Aqui no after eu estou passando sempre o content type fixo aqui para text/JSON. Dá para você pegar aqui pela URL ou pelo accept, por exemplo, se na request aqui o usuário passou aqui que o accept dele é um content JSON, você serializa em JSON e aí muda também o content type. Se o accept for XML, você usa o serialize aqui, esse JMS serialize, ele tem um método, é só você trocar aqui, ó, em vez de JSON você colocar XML, ele converte em XML também. Tá, eu botei fixo o JSON porque a gente usa JSON para todos os projetos, é uma coisa mais específica para nós, né? Então não tenho tanto necessidade de XML nesse caso. Beleza? Espero que curtam. Esse cara aqui está sendo bastante útil para a gente está curtindo bastante, está sendo bastante, dando uma flexibilidade bem legal para os nossos projetos e está acelerando bastante o desenvolvimento. Então agora a gente vai começar a trabalhar a parte de front-end, é totalmente, eu não digo que essa é a única solução que a gente vai usar para todos os problemas, todos os projetos, mas os novos projetos, os atuais, digamos, a gente está usando essa arquitetura, e a parte de front-end, quando é web, é um aplicativo front-end desenvolvido com Angular, jQuery e coisas assim. E aí quando é iOS e Android, são as bibliotecas nativas dele e trabalha sem estresse, certo? Então a dica fica aí para essas coisas que a gente organizou aqui e também para o JMS Serializer, que é uma excelente ferramenta. É isso aí. Qualquer sugestão e melhorias, estamos aqui no GitHub. Valeu!